Exaltar o nome santo do Senhor. Vemos aqui, né, meus irmãos, um ato simbólico sobre a água. Logo minha mente foi lá em Naamã. Naamã, ele deu 7 mergulhos para ser curado da sua lepra. É um ato simbólico, mas se você tiver fé, pode ter certeza que o seu milagre vai acontecer, porque o nosso Deus, ele trabalha em cima de fé. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ter certeza que o Senhor, ele confirma a vitória sobre a tua vida. Eu ia pregar sobre Naamã, baseado nisso, mas eu quero pregar aqui um texto baseado sobre a água também. Glória a Deus. João capítulo 5 e versículo 1 para a nossa meditação. Na verdade, eu ia pregar em Salmos 4, mas vendo o tema da campanha sobre a água, eu quero pregar aqui em João capítulo 5, versículo 1. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Quem encontrou da glória a Deus? Está escrito assim, a epígrafe do texto: Jesus em Jerusalém cura de um enfermo no tanque de Betesda. Capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, me faz entender os teus propósitos. Pode assentar. Glorifica o Senhor que Ele merece. Sou Ele digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Queridos irmãos, quando nós olhamos precisamente no livro do apóstolo João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 5, a gente vai ver que existia uma festa em Jerusalém. E é bem verdade que em Jerusalém havia muitas festas. Entre essas festas, 3 festas eram a principal que mais badalava lá em Jerusalém: a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa, do Pentecoste, a festa do Tabernáculo. 3 festas muito badaladas lá em Jerusalém.
E todos os varões judeus, eles eram obrigados a participar dessa festa. É só você ler a Bíblia, você vai entender que quando tinha uma festa, pessoas vinham de longe, que estava fora de Israel, só para lá em Israel, para participar dessas festas, que todo ano tinha a festa do Pentecoste, a festa do Tabernáculo e a festa, aleluia, da Páscoa. As 3 festas mais badaladas. Observa que Jesus morreu na festa da Páscoa, Jesus ressuscitou, e depois que Jesus foi assunto ao céu, Jesus mandou os discípulos ficar em Jerusalém. E lá em Jerusalém, depois de 50 dias depois da Páscoa, era a festa do Pentecoste. E observa que tinha vários varões judeus que moravam em outros países, estavam lá para participar dessa festa. Então, essa festa era como se fosse, um alistamento. Todos os varões tinham que comparecer nessa festa. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sendo o maior judeu de todos os tempos, de todas as eras, Jesus, ele vai participar dessa festa. E quando ele vai para participar, para cumprir-se a lei, a Bíblia vai dizer que Jesus, subindo para Jerusalém, para a festa do Pentecoste, Jesus, ele teve a necessidade de passar no hospital daquela cidade. Betesda significa casa da misericórdia. Por que, meus irmãos? Porque lá tinha um homem que tinha 38 anos que estava enfermo. É a mesma coisa do ato simbólico que nós vemos aqui. Um anjo descia em certo tempo, agitava aquela água, e o primeiro que fosse jogado naquela água era sarado de toda a sua enfermidade. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, toda vez que ia, outra pessoa ia na frente dele. E observa, meus irmãos, que tinha muitas pessoas ali perto do tanque de Betesda. Tinha 5 pavilhões, 5 alpendres, se você ler o texto, que na verdade foi construído pelo rei Salomão. Cada alpendre daquele comportava 50 pessoas. Tinha 5 alpendres, pessoas com toda sorte de enfermidade, pessoa paralítica, cega, manca, tudo quanto é tipo de enfermidade. E o anjo descia em certo tempo, agitava a água, e o primeiro que ali descia era curado. E o que me chama a atenção nesse homem, que a família leva ele para lá, e a família deixa ele lá e esquece dele lá, e ele não desistiu. Uma coisa, meus irmãos, é você persistir, e outra coisa é você desistir no meio do seu caminho. Esse homem mostra lições espirituais para mim e para você, que nós não podemos desistir hora nenhuma. Observa que pessoas às vezes faz a campanha de 7 dias, de 21 dias, de 3 semanas, de 3 meses, e às vezes não recebe a bênção. O que ela faz? Ela desiste. Perigoso ela sair até da igreja, e ela fala mal da igreja ainda, fala mal do pastor, fala mal dos obreiros. É uma pessoa que tem a fé que está na raso, a fé alicerçada sobre areia, não uma fé alicerçada sobre a rocha. Porque uma fé alicerçada sobre a rocha pode bater o vento que for, que essa pessoa não cai. Pode bater o vento que for, que ela é como uma palmeira, e quanto mais ela cresce para cima, mais ela cresce para baixo, porque ela tem raiz. E se tem raiz, meus irmãos, pode ter certeza que o vento, a tempestade, a adversidade não vai te parar, não vai te paralisar, porque Deus, ele vai honrar a sua fé. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele persistiu 38 anos. 38 anos ali, meus irmãos, ele estava ali esperando um milagre. E Jesus, ele sobe para Jerusalém. Jesus, ele passou no hospital daquela cidade de Betesda, que significa casa da misericórdia. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero te dizer que hoje o Senhor está passando na tua casa. O Senhor está passando no meio da sua família. O Senhor, ele ouviu a tua oração, porque, meus irmãos, nós estamos na casa da misericórdia. Aqui é a casa do Senhor, e todos aqueles que chegam aqui, meus irmãos, enfermos, precisando de um milagre,
pela fé, essa pessoa recebe o milagre, porque o nosso Deus, ele trabalha através da fé e através da persistência. Se esse homem tivesse desistido no meio do caminho, o que aconteceria com ele? Ele não ia receber a sua bênção, é verdade ou não é? Mas ele não desistiu, ele persistiu. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega, e Jesus olha para aquele homem e fala com aquele homem assim: você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus, em vez dele falar eu quero ser curado, sabe o que ele faz? Ele começa a mostrar para Jesus o grau de abandono. Abandonado pela família, abandonado pelos amigos, abandonado pela sociedade. As pessoas abandonou ele ali perto do tanque de Betesda. Ele ficou abandonado 38 anos. Mas Jesus não abandona ninguém. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, ele conhece a tua alma. Meus irmãos, Jesus, ele perguntou para ele: você quer ser curado? Ele fala com Jesus assim: olha, toda vez que eu vou, vem outro antes de mim e é curado. Ele estava expressando para Jesus o grau de abandono. Meus irmãos, não preocupa a cabeça se alguém te abandonou. No momento mais que você precisava, alguém, em vez de estender a mão para você, virou as costas para você. No momento mais que você precisava, as pessoas, em vez de abraçar você, ela passou para o outro lado da rua e te abandonou, não te liga mais. No momento da prova a pessoa não te liga, mas no momento da bonança as pessoas querem te ligar. No momento da bonança as pessoas lembram de você, mas no momento da prova todo mundo esquece de você. Mas tem um que está sentado, entronizado entre os querubins, Jesus de Nazaré. Ele não esquece de você. E o que me chama a atenção, meus irmãos, foi justamente a persistência desse homem. Foi por isso que o salmista Davi, ele vai escrever dizendo assim: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Davi estava dizendo assim: olha, o desejo de vencer tem que ser maior do que a dificuldade que você está enfrentando. O desejo de vencer tem que ser maior do que a luta que você está vivenciando. Tem que ser maior do que a enfermidade que você está passando. O desejo de vencer tem que ser maior de tudo que você está passando. Sabe por quê? Porque no final de tudo, Deus, ele vai te abençoar e te dar vitória grandemente. Aqui eu quero que os irmãos entendam que não tem um anjo movimentando essa água. Aqui não tem um tanque de Betesda, mas tem um que é maior que o anjo que está aqui. Tem um que é maior que a água, ele está aqui. E o nome dele é Jesus. Ele está te socorrendo. Ele vai te dar vitória. Observa também, meus irmãos, que aquele homem que quando Jesus falou assim: olha, pega a tua cama e levanta e anda, logo aquele homem, meus irmãos, obedeceu o mandamento de Jesus. Jesus deu uma ordem para ele. Essa noite eu quero que você entenda que Jesus está te dando uma ordem. Você colocou a mão sobre a água com fé. Não é, meus irmãos, aqui uma brincadeira de colocar a mão sobre a água ali, não. Não é uma brincadeira, é fé. A Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Naamã, e a Bíblia vai dizer que esse homem, ele era muito considerado pelo rei da Síria. Porque por causa dele Deus dava livramento, por causa dele Deus dava vitória para a Síria. E aquele homem, meus irmãos, ele tinha armadura, ele era o comandante do exército da Síria. E esse homem, meus irmãos, quando ele chegava na casa dele, ele tirava aquela armadura, e as pessoas olhavam para ele assim com a armadura. As pessoas não sabiam o que ele passava quando ele estava entre as quatro paredes dentro da casa dele. É a mesma coisa de você. Talvez alguém olhe para você, vê você sorrindo, vê você alegre, até na aparência, mas ninguém sabe o que você passa entre as quatro paredes dentro da sua casa. Esse homem, ninguém sabia o que ele passava.
E a Bíblia vai dizer que esse homem, o exército da Síria, teve um confronto contra Israel, e levou uma jovem muito nova, uma menina aproximadamente 12 anos de idade, a história vai dizer. E essa menina ficou cativa dentro da casa desse general chamado Naamã. E a Bíblia vai dizer assim, queridos irmãos, que também quando ele chegava, ele tirava a roupa, tirava suas armaduras, ela via aquela lepra no corpo daquele homem. Imagina, meus irmãos, todo mundo vendo você, rindo e tudo, mas ninguém sabe o que você passa dentro da sua casa. Talvez alguém falou palavra de maldição sobre você, talvez alguém falou palavra que você não vai conseguir, mas eu quero te dizer que toda palavra de maldição vinda do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, porque o Senhor está quebrando corrente aqui essa noite e te dando vitória. Aleluia. Mas se você for observar, você vai ver que aquela garota, ela podia, né, se ela quisesse, ela fala assim: não vou falar nada com esse homem não, porque ele foi lá, derrotou o exército de Israel. Ela podia ser orgulhosa, mas não, ela não foi orgulhosa. A Bíblia vai dizer que ela fala também: olha, se meu Senhor fosse lá em Israel, ele ia encontrar alguém lá, um homem de Deus, e ele colocaria a mão sobre ele e ele é restaurado dessa lepra. Logo, quando Naamã ficou sabendo disso, quando a sua esposa falou, que a menina contou isso para ele mandou falar com o rei mandou falar com o rei lá de Israel. Sabe o que o rei de Israel fez? Ele rasgou as suas vestes. Ele falou assim: esse homem está querendo arrumar um meio para querer confrontar Israel de novo. Aqui eu não sou Deus, mas quando Eliseu ficou sabendo disso, Eliseu falou assim: manda ele vir cá, porque ele vai saber que aqui existe um Deus em Israel. Sabe o que eu quero te dizer? Aqui dentro dessa igreja existe um Deus que ouve as tuas orações, que ouve as tuas petições. Mas a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que ele pegou muito ouro, prata, vestes festivais, e foi até o rei de Israel. Quando chega lá, conversa com o rei de Israel rasga a roupa. E quando Eliseu ficou sabendo, Eliseu manda ele lá, ele vai até a casa de Eliseu. Eliseu estava dentro da sua casa, ele nem fez pouco caso de Naamã, porque o homem de Deus, ele não tem que pagar simpatia para ninguém não. Porque às vezes tem muitos pastores, muitas pessoas, meus irmãos, que estão na frente da obra, paga simpatia para alguém que é deputado, alguém que é vereador, só para dar dinheiro para a igreja. A igreja, meus irmãos, é sustentada pela fé e pelo seu dízimo e pela sua fé. Glória a Deus. A igreja não precisa, meus irmãos, de dinheiro de Estado. A igreja não tem partidarismo. A igreja é sustentada pela fé daqueles que dão o dízimo e abençoam a obra de Deus. Eliseu fez pouco caso daquele homem. Eliseu ficou lá dentro do quarto dele e falou assim: vai lá e fala com ele lá, Geás, fala com ele lá, que ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo sobre a água. A fé, meus irmãos, que manda. Quando você coloca a mão aqui e fala: não, a pastora ali fez aquele negócio aí, aquilo ali não é bobeira não, meus irmãos, aquilo ali é um ato de fé. Quando Deus manda os teus servos fazer algo, pode ter certeza que milagre vai acontecer. E a Bíblia vai dizer que o soldado falou assim: olha, vá lá, Naamã, e vá lá e mergulha. Ele falou assim: não vou mergulhar não, porque eu achei que ele vinha até perante mim, ia se curvar diante de mim, porque ele era acostumado a fazer, os outros faziam isso com ele, porque ele vencia as guerras. E as pessoas se curvavam diante de Naamã, porque ele era um general de grande valor, até pelo Senhor, o Senhor dava vitória para ele, para a nação da Síria. Mas ele era acostumado a alguém chegar e curvar diante dele, mas Eliseu não fez isso, porque Eliseu, ele só curva diante de Deus. É igual eu e você, nós não curvamos diante do Estado, nós não curvamos diante de pessoas que têm dinheiro, nós não curvamos diante daquele que vive e reina para todo sempre. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo falou com ele assim, o soldado falou: olha, se ele mandasse fazer qualquer outra coisa, você não ia fazer? Que custa você ir lá e mergulhar 7 vezes?
Vai te custar alguma coisa? Ele pegou, foi, mergulhou uma vez, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda vez, nada aconteceu. E um rio muito sujo, o mais sujo de Israel, o rio. E ele mergulhou a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, nada. Mas quando ele mergulha a sétima vez, quando ele sobe da água, a pele dele foi como uma pele de criança, por causa da fé, porque ele obedeceu a voz do homem de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece os princípios da Bíblia Sagrada, os mandamentos, não mandamento de homem, é um mandamento de Deus, pode ter certeza que a sua vida, meus irmãos, vai ser, aleluia, transformada de uma maneira tão grande, que você vai falar assim: olha, minha vida foi transformada da água pelo vinho. É a mesma coisa também, nós estamos falando sobre uma pregação temática sobre água. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento, e a Bíblia vai dizer que os seus discípulos também foi convidado juntamente com Jesus e Maria, mãe de Jesus. E quando chega na festa lá, o que aconteceu? O vinho se acabou, não tinha mais vinho. E observa, meus irmãos, que Jesus levou os seus discípulos, porque vai ter uma festa lá no céu. E essa festa lá no céu, meus irmãos, não é só para mim, não é só para você, é para todo mundo aqui que ouve e guarda a palavra de Deus. O casamento do noivo com a noiva, o casamento que vai ter lá no céu. E todo casamento, meus irmãos, toda festa que você for fazer, para a festa ser bem sucedida, o que é necessário você fazer? Convidar Jesus. O dono daquela festa, meus irmãos, ele foi esperto. Ele podia ter convidado várias autoridades, verdade ou não é? Mas ele convidou quem? Convidou Jesus. E Jesus foi lá como convidado. Mas quando Maria falou assim: olha, acabou-se o vinho, meus irmãos, Jesus pegou e falou com Maria assim: o que eu tenho contigo, mulher? Parecia que Jesus estava até tratando a mãe dele com falta de educação, é verdade ou não é? Mas não era, porque Jesus, meus irmãos, estava debaixo da autoridade de Deus, não da mãe dele, e precisava de Deus dar uma direção. E quando foi o tempo propício, a Bíblia vai dizer que ele mandou as pessoas pegar a água da talha, tinha 6 talhas ali, cada talha daquela, meus irmãos, cabia 100 litros de água, e as pessoas pegaram a talha, levaram até Jesus aquelas talhas de pedra. E quando levaram Jesus até aquelas talhas de pedra, cheia de água, cabia 80 a 100 litros de água, aquela talha era para quê? Para a purificação dos judeus. O que eu entendo? A água, meus irmãos, é para a purificação, é para a transformação. E uma água, meus irmãos, simbolicamente falando, é a representação do Espírito Santo de Deus. É a água que te limpa, é a água que te transforma, é a água, meus irmãos, que coloca você para cima. A Bíblia vai dizer assim que Jesus mandou pegar as talhas, e quando pegou as talhas, foi jogando ali, meus irmãos, a água foi transformando em vinho. Sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos? Coração será transformado aqui essa noite, vida será transformada aqui essa noite. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui. Ah, pastor, eu entrei bem demais, vai sair melhor ainda. Se você entrou aqui triste, você vai sair aqui alegre. Se você entrou enfermo, você vai sair curado. Por quê? Porque Jesus transforma a água em vinho. O que é a água? A água é Espírito Santo. E o vinho? O vinho, meus irmãos, também é a tipologia do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que uma festa que não tinha vinho era uma festa que começava debaixo de maldição. O vinho, ele traz alegria para a alma, mas tipologicamente falando, o vinho, meus irmãos, hoje ele embriaga. A Bíblia vai dizer assim, o apóstolo Paulo dizendo: não embriagueis com vinho, mas enchei vós do Espírito Santo. Mas o vinho daquela época, meus irmãos, era algo que tratava de doença, de ferimento. Observa o bom samaritano, quando ele pega aquele homem caído no chão, o que ele fez? Ele pegou o óleo e ele pegou o vinho,
e jogando a ferida daquele homem. Então o vinho também era para tratar de ferida, para cicatrizar a ferida. O vinho é para essas coisas medicinais antigamente. O vinho, representando hoje o Espírito Santo, é para tampar suas feridas. Alguém que falou mal de você, alguém que falou mal do seu ministério, falou que você não vai conseguir, falou que essa bênção é grande demais para você. É mentira do tranca-rua, é mentira do diabo. Jesus Cristo, Ele abre as portas para você que você jamais imaginaria que Ele vai abrir ao teu favor. Mas quando você pedir a Deus, pede algo grande. Tem um pastor que estava contando um testemunho, né? Eu até preguei nessa igreja. Era até um dia de eu pregar nessa igreja. Eu entreguei o microfone para ele, e ele pegou e falou assim, ele contando um testemunho, que o irmão, ele orou e pediu a Deus um fusquinha. Deus pegou, deu um fusquinha para ele, e toda vez que ele ia para a igreja, o fusquinha dava um problema no meio do caminho. O que ele fazia? Ele pegava o arame e colocava e falava: oh meu Deus, o Senhor me deu logo o fusquinha, porque ele pediu o fusquinha. Mas você tem que entender que você está pedindo um Deus grande. Se você pedir uma Ferrari, Ele vai te dar. Se você pedir Ele uma porta aberta, Ele vai abrir para você. E quando você pedir Ele, pede Ele algo grande. Por que, meus irmãos? Porque Deus não se limita no tempo como nós limitamos. O nosso Deus, Ele é tão grande, que a Bíblia vai dizer que Ele pega as águas do planeta com as palmas fiéis da tua mão. O nosso Deus é tão grande, que Ele chama as estrelas pelo nome. O nosso Deus é tão grande, que os ventos batem continência para Jesus, falando: aonde eu vou bater, Jeová? Aonde eu vou bater hoje? A Bíblia vai dizer que Deus é tão grande, que as nuvens do céu são a poeira dos seus pés. Ele é tão grande, meus irmãos, que Ele habita no alto e subiu no trono, mas Ele habita também no coração quebrantado e contrito de espírito. Ele habita no teu coração. Ele é grandão e habita no teu coração. Então, meus irmãos, a água na Bíblia Sagrada, ela tem uma grande... Amém? A água na Bíblia, meus irmãos, tem uma grande representação de purificação, de transformação. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo, quando chamou Eliseu, falou com Eliseu também assim: aquela água ali, ela está envenenada, né? Aquela água ali, se a pessoa beber, ela vai morrer. O que Eliseu fez? Pegou sal e jogou na água. A água, ela foi purificada. O que eu quero dizer para você, nós também somos sal. O que o sal representa? O sal representa, meus irmãos, aleluia, o bom tempero. Quando você tempera uma comida, você tem que colocar o sal na medida certa, porque se você colocar muito sal também, a comida fica salgada, a pessoa não consegue comer. Às vezes eu fui chegar num restaurante e a cozinheira passou do limite, ela colocou muito sal na comida. Eu não sei se foi só meu prato ou os pratos dos outros clientes. Os outros clientes não reclamou, mas eu fiquei calado, porque eu entendo que a cozinheira também, né, estava ali dando o melhor dela, e às vezes acontece isso com a gente, né? E eu fiquei calado, não falei nada, mas a vontade de comer passou. Comida cheirosa, bonita, mas salgada. Comecei a comer, a fome foi embora. O sal é para quê? Você colocar pouco sal e colocar ali o alho e temperar a comida para dar bom sabor aos alimentos. O que o crente é? O crente é sal. Você tem que ser sal para dar bom sabor à vida das pessoas. Falar com pessoas que estão amarguradas de espírito, não ser salgada, porque tem pastor, tem pessoa que é tão salgado que a pessoa vai na igreja e nunca mais ela quer voltar naquela igreja. Ela quer costurar o véu que foi rasgado. Jesus costurou o véu. Ela quer costurar o véu, quer fechar a porta do céu para os outros entrar, quer colocar a doutrina pesada demais. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, que nós somos sal, nós somos luz do mundo, pode ter certeza, meus irmãos, que nós vamos dar alguma direção certa às pessoas que estão andando em trevas, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de um abraço, como o bom samaritano pegou aquele homem que estava caído ali, lavou seus ferimentos, jogou azeite, jogou vinho, levou para uma estalagem, pagou 2 denários para o dono da estalagem e falou assim: cuida dele aí.
eu vou lá, e se eu voltar novamente, e se tiver dado mais do que essas 2 moedas, 2 denários, que são 2 moedas de prata grega, e quando eu voltar eu pagarei. Quem que é o dono da estalagem? Quem que é dono do hotel? É o pastor da igreja. É verdade ou não é? Então quer dizer que o bom samaritano, ele levou, que representa Cristo, ele levou aquele homem ferido para quem tratar dele? Para o pastor tratar dele. E o que Jesus fez pela igreja, pelo pastor, pelas pessoas que estão na igreja? Ele pagou um alto preço. E o alto preço que ele pagou foi 30 moedas de prata, que alguém traiu Jesus. Não foi só 2 denários, foi 30 moedas de prata. Alguém traiu Jesus com um beijo no rosto, mas os outros achou que Jesus estava sendo derrotado, e era mentira. Jesus, ele estava sendo vitorioso ali. Pela morte dele, ele foi vitorioso. Às vezes a pessoa acha que você está sendo derrotada, mas é pela sua derrota que você vai ser vitoriosa lá na frente. Porque Deus, meus irmãos, ele trabalha diferentemente da matemática do homem. Na matemática do homem, 2 peixinhos e 5 pães, 7 pessoas alimentam. Mas na matemática de Deus, alimenta 5.000 pessoas e sobra 12 cestos. Isso, meus irmãos, que eu quero que você entenda. Se você tiver alicerçado na palavra, confiar em Cristo, tudo que você for fazer, você pode ter certeza que Jesus Cristo, ele vai ensinar embaixo e te dar a vitória. A Bíblia vai dizer também, meus irmãos, sobre as águas purificadoras. A Bíblia vai nos contar assim que Ezequiel viu o anjo, ele viu o homem medindo ali 500 metros, e ele vai e anda aquele 500 metros, a água dava pelo tornozelo. Ele mede mais 500 metros, a água dava no joelho. Ele mede mais 500 metros, a água dava na onde? Dava nos lombos. E depois não tinha como mais atravessar a pé, tinha que atravessar a nado, porque as águas purificadoras, enquanto mais você anda, mais você quer mergulhar na água. E essa água, meus irmãos, é o Espírito Santo da verdade de Deus, que está no nosso meio. E tipologicamente falando, exegeticamente falando, essa água é justamente a água que está escrito lá em Apocalipse 5 e Zacarias 14, que quando Jesus descer com a igreja dele, colocar os 2 pés no Monte da Oliveira, vai abrir uma fenda para a esquerda, uma fenda para a direita, Isaías 14, e vai descer a água purificadora, descer até o mar morto, trazer vida àquilo que está morto. Eu quero te dizer que essa água, que é o Espírito Santo que está aqui, que você pôs a mão, que você confiou, vai trazer vida àquilo que você acha que não tem esperança, vai trazer vida à tua vida novamente. E quando acontece isso, o que acontece, meus irmãos? A nossa vida é tão transformada, que a Bíblia vai dizer assim, que quando João ele sobe até o céu, ele vê uma voz que falava com ele assim: venha para cá que eu quero te mostrar uma coisa depois dessa. Ele chega até o céu, ele vê um trono armado, ele vê de atrás do trono um arco-íris representando a justiça de Deus. Jesus está fazendo justiça por você aqui essa noite. E diante do trono de Deus saía vozes, relâmpagos e trovões. E a Bíblia vai dizer que tinha 24 anciãos e tinha querubins. Um olhava para o outro e falava: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E os anciãos, ele tirava a coroa de ouro, jogava sobre o trono e falava um para o outro dizendo assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque tudo o Senhor criaste pela tua vontade e exigir todas as coisas. E depois disso, o que acontece? A Bíblia vai dizer que debaixo do trono de Deus tem um mar de cristal, o rio da vida. É esse rio da vida, essa água que eu quero te dizer, que vai fazer diferença na tua vida a partir de hoje. Jesus Cristo é a água, Jesus Cristo é o pão, Jesus Cristo, meus irmãos, é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Ele é o pão que nos molda, que nos alimenta, Ele é a água que nos purifica.
A Bíblia vai dizer que a palavra dele é espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. A palavra dele é tão forte, que ela não volta vazia. Assim como a chuva que cai do céu e para lá não torna, antes da semente ao semeador e pão ao que come, assim a palavra dele não voltará vazia. Vai chegar até a tua vida e vai transformar. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor, que é a fonte de água da vida, ela é mais pura do que prata refinada, como está escrito em Salmo capítulo 12 e versículo 6. Mais pura do que prata refinada, purificada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Por que o 7? O 7 é o número da perfeição. Naamã mergulhou 7 vezes no rio, Jordão. 7 vezes Elias mandou Geazi olhar para o céu. Ele foi uma vez, olhou e falou: não vejo nada. Ele olhou a segunda vez e falou: não vejo nada. Ele olhou a terceira vez, quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez ele falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal que vai chover chuva sobre a tua vida, chuva de milagre, chuva de bênção e chuva de vitória. Receba essa palavra profética e que Deus te abençoe a tua vida em nome de Deus. Glória a Deus. Fica sobre os seus pés, somente essa palavra que Deus colocou no meu coração. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso que está no céu. Neste momento, Senhor, maravilhoso de oração, Senhor, eu quero agradecer, Pai querido, por tudo, Pai amado, que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida, Pai. Pai querido, vai queimando, meu Pai, toda a adversidade, vai queimando toda a fúria do inimigo, Senhor, vai queimando, meu